Gente, eu sou a Aline Bitton e para quem me conhece sabe que eu ajudo mulheres a saírem daquele efeito sanfona, aquele engorda, emagrece e a conquistarem o seu tão sonhado peso ideal. Aquilo que no início elas acreditavam ser impossível. Pois é, aqui dentro desse nosso mundo, o impossível tem lugar e ele acontece. Afinal de contas, eu escutei uma frase uma vez, não me lembro de quem era impossível, até que alguém pegou, foi lá e fez. Então, esse impossível, ele não existe mais. Hoje eu vim falar para vocês sobre epigenética. E algumas pessoas me questionaram sobre, por que um nome tão técnico, né? Para que vocês tenham o conhecimento do nome técnico, para que efetivamente vocês possam dar um tio Google, né? E efetivamente pesquisar a qualidade, inclusive, da informação que eu trago. De repente, quiser pesquisar algum suporte científico, fiquem muito à vontade. Eu tenho o meu compromisso com a transparência com vocês. Então, assim, o que eu quero trazer para vocês? E por que eu trouxe esse tema? Por muitas das vezes, as pessoas que vêm até mim, mulheres ou homens, que vêm procurar por ajuda porque não aguentam mais o efeito sanfona, porque não aguentam mais dietas restritivas, não aguentam mais um monte de coisas. E uma das coisas que essas pessoas me listam é com relação à genética. Eu sou gordinha, sim, porque a minha mãe, ou os meus avós, ou, enfim, a minha família toda ou... O que eu quero dizer para vocês? Nós não somos reféns da genética. Isso nem para doença e nem para cura, nem para saúde. E nem tudo que é hereditário é genético. Então, existem algumas diferenças. Hoje eu vou me ater a falar especificamente da epigenética. O que é a epigenética? Na verdade, é um conjunto de 3 fatores, onde eu levo em consideração o meio, eu levo em consideração fatores de estilo de vida e eu levo em consideração a hereditariedade. E por que esses 3 fatores são tão importantes? Eles são importantes porque ele contribui. Quando você tem um gene, né, vamos dizer assim, vamos chamar um gene defeituoso para alguma doença, por exemplo, uma doença cardiovascular. Não necessariamente significa, se você tiver o estilo de vida adequado, se você tiver o meio onde você está inserido adequado, não necessariamente você vai desenvolver aquele gene, aquela doença. E é por isso que eu falo que serve tanto para a saúde quanto para a doença. Porque indivíduos que querem se manter saudáveis, sabendo de histórico familiar, vão buscar artifícios no seu meio, né? E no seu fator de estilo de vida para ser saudável, para não desenvolver aquele gene. A grosso modo, só para explicar para vocês, é como se eu tivesse uma corda com uma emenda. Se eu sei que em determinado ponto ali está a emenda, se eu estressar, né, aquela emenda, ela pode vir a romper. Agora, se eu distribuir o peso ao longo da corda, sabendo que aquele determinado ponto eu tenho uma emenda, pronto. Dificilmente eu vai estressar apenas aquele ponto fraco, vamos chamar assim. Então, a grosso modo, é bem isso mesmo. A corda arrebenta do lado mais fraco. Então, por exemplo, pessoas que têm histórico de hipotireoidismo. Essa pessoa que tem esse histórico familiar de hipotireoidismo, o que ela precisa fazer? Ela precisa olhar a questão dos minerais, ela precisa olhar a questão do iodo, ela precisa fugir de coisas como o flúor, por exemplo. Ela precisa fugir de coisas como o brometo, por exemplo. Ok? Por quê? O flúor e o brometo são o que a gente chama de opostos. Eles fazem parte da mesma cadeia da tabela periódica que o iodo. Então, eles são halógenos, eles são um expulsa o outro, entende? Então, o flúor, que é um vilão, eu vou fazer uma live especificamente para a gente falar de algumas coisas sobre o flúor. O cloro
também a qualidade da água que a gente ingere. Então, a pessoa que tem o hipotireoidismo, por exemplo, que carrega esse histórico familiar, precisa tomar, sim, cuidado né, no desenvolver desse gene. Então, se ela segue um estilo de vida, se atentando a esses, né, a reposição desses minerais, a reposição, cuida da alimentação, tem um meio, tem um meio onde ela vive saudável, dificilmente ela vai desenvolver, fugiu a palavra, desenvolver essa doença. Então, assim, a epigenética, e eu usei esse termo para que vocês pudessem ir atrás e pudessem entender que o fator hereditário não é mais uma desculpa ou não é mais um fator decisivo para as pessoas ficarem presas à obesidade. Então, não há necessidade de usar como apoio ou daquilo ser um grande impeditivo de você conquistar o seu tão sonhado peso ideal, de você conquistar a qualidade de vida que você quer ter. Porque, assim, pessoas que estão com 10, 20, 30 quilos acima do seu peso ideal têm, sim, perda de qualidade de vida. Eu já tive acima do peso. Então, para essas pessoas, cair um papel no chão, sentar de pernas cruzadas, sabe, usar um sapato de salto, brincar agachado com o filho pequeno no chão, tudo é um desafio. E algumas dessas pessoas estão presas à ideia de que se é genética, se é hereditário, então não tem jeito para mim. Então, assim, o grande objetivo da minha live de hoje é dizer que sim, tem jeito. Se você quiser entender um pouco mais sobre qual é a maneira que existe para sair desse ciclo, ok? Eu vou deixar nos comentários o meu WhatsApp. O meu WhatsApp também está na linha da minha bio, tanto do Instagram quanto do Facebook, ok? Me perguntem, me questionem. Eu costumo dizer que o conhecimento, ele liberta. Foi o que efetivamente virou a chave para mim, foi o que efetivamente me libertou. Se ele me libertou e tem libertado tantas pessoas que fazem parte do programa, né, Vida Mais Leve, por que não com você? Se questione, dê um passo de coragem mesmo, rumo ao que você quer, ao que você sonha. Seja melhor para você, para que você seja melhor para os outros. Cuide de você para que você tenha energia, disposição, motivação para cuidar dos seus. Ok? Então, assim, esse era o meu compromisso hoje, explicar um pouquinho mais sobre a epigenética. Eu listei algumas coisas aqui, então já falei sobre tudo, até falei um pouquinho mais, mas eu quero deixar esse presente para você, mais esse conhecimento, para que você saiba que sim, existem alternativas, por muitas das vezes não tão disseminadas, né, de forma dentro da sociedade, mas existem sim alternativas para você, ok? Um beijo grande e tenha um final de semana lindo. Tchau, tchau!